Então, sem mais delongas, vamos ver o nosso tema da aula de hoje. Assuntos que são notícias. Nós vamos trabalhar sobre notícias e hoje nós vamos ver um tema específico. Vamos ver a nossa proposta de desafio? Como os fatos e as palavras usadas, especialmente os adjetivos, ajudam a transformar um acontecimento em algo que merece virar notícia. Você sabe que os adjetivos são extremamente importantes em uma notícia, né? Para dar ênfase, para dar emoção até. Vamos ver o que seria isso, relembrando um pouquinho sobre cada ponto. E aqui o Seadinho pergunta o seguinte: o que é uma notícia? E uma carta ao leitor? Você acha que uma notícia, uma carta ao leitor, tem algo a ver? Vamos ver isso também? Então, o que seria notícia? Vamos relembrar as nossas aulas anteriores. Uma notícia é um texto que conta algo que já aconteceu ou que está acontecendo no momento. Atualizações, por exemplo. Que aconteceu de verdade e que é importante para muitas pessoas. Nem tudo vira notícia, só os fatos que chamam a atenção do público porque são novos, importantes, curiosos e impactantes. Então não é qualquer coisa que vira notícia. Às vezes, a notícia, o fato, o relato é importante para você, mas não é importante para muitas pessoas. Então, para veicular uma notícia, ela tem que ter aí esses quesitos, Tem que ser importante, curioso, impactante, que são também adjetivos. Conseguiu perceber? Bom, a Seadinha já pergunta o seguinte: você sabia que os adjetivos são fundamentais para descrever uma notícia? Eu já até dei um spoiler aqui. Por quê? Porque dá ênfase nessa notícia, dá um prazer de lê-la, de escutá-la, de ouvi-la, né? Então, de visualizar. Então, a notícia, ela tem esse caráter, né? Quanto mais adjetivado a notícia for, mais vai chamar atenção. Então, eu coloquei aqui algo sobre a carta ao leitor. É o subtema que a gente vai entender hoje sobre notícia. Então, o que seria carta ao leitor? É um texto escrito por uma pessoa comum que quer opinar, reclamar ou elogiar algo que viu em jornais, revistas ou sites. Muitas vezes o leitor comenta o que virou notícia. Por isso, as cartas ao leitor, carta do leitor, ela é importante para fazer esse feedback entre notícia e população, notícia e sociedade, notícia e leitor. Bom, qual é o papel dos adjetivos em tudo isso? Os adjetivos são palavras que descrevem pessoas, lugares ou fatos. Olha só um exemplo. Acidente grave. Quando a gente fala acidente, às vezes a pessoa não se interessa, mas na hora que a gente fala grave, que é o adjetivo, ela já pode se interessar em fazer a leitura, em ouvir o comentário, né? Então, prestar atenção nessa notícia. Olha só, shopping enorme. Se fosse só shopping, às vezes a pessoa não se interessaria tanto em talvez visitar. Mas está dizendo aqui, shopping enorme. Casamento famoso, né? Então, olha só, as pessoas gostam muito de ver a vida dos famosos. Então, alguém casou aí entre os famosos. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir essas notícias. Eles mostram como o leitor vê o acontecimento, deixando clara sua opinião. Então, o editor ele vai tentar buscar ênfase nesses adjetivos para chamar a atenção desse leitor. E a gente já viu aqui em algumas aulas do SEAD que existem aí notícia para determinados tipos de grupos, determinados tipos de pessoas. Tem pessoas que gostam muito de futebol, então vai ouvir as notícias de futebol. Tem pessoas que gostam muito de notícias de famosos, né? Então vai ficar ligado aí nessas notícias dos famosos. Então, tudo é notícia. E como a gente está falando de carta ao leitor, são essas notícias vinculadas e depois compartilhadas entre editor e autor. Vai propor um comentário, quem for escrever para esses lugares. E por isso eu coloquei aqui uma carta ao leitor para você
público infantil, né? Então, nosso tema é carta ao leitor e a nossa revista vai ser uma revista infantil. Essa daqui é uma revista em que tinha ali umas histórias em quadrinhos, possivelmente antes dessa carta aqui, teve uma história em que o público propôs algumas coisas. Vamos analisar, então, a leitura, né? E vamos depois procurar um adjetivo, porque a gente está vendo a importância do adjetivo na carta, né? Relacionada à notícia. Vamos fazer, então, a leitura aqui do nosso exemplo. Eu tenho aqui o exemplo 1, 2 e o 3 está ali do ladinho. Então, são 3 tipos de carta, tá bom? No primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, Rodrigo Visale, R Paraíba, 2134. Deve ser o número, né? 87.700. Então, temos esses números. Paranavaí, em Paraná. Então, o que o Rodrigo está dizendo aqui? Ele escreveu uma carta para essa revista. A gente já percebeu que é uma revista de cunho infantil, que deve ter histórias em quadrinhos, né? Então, pelo visual aqui de uma página dessa revista, a gente pode concluir isso. Então, o Rodrigo tem 13 anos e sugere uma história em que a turma saísse para um passeio. E, de repente, começasse a chover. Que turma é essa? Turma da Mônica, tá? E começasse a chover. O Cascão, desesperado, não encontraria nenhum lugar para se esconder e correria para casa desviando de todos os pingos de chuva. Bom, aqui foi um trecho da carta que o Rodrigo enviou para esta revista. Então, o que ele está pensando aqui? Ele está sugerindo uma história em que a turma da Mônica estivesse em um passeio, né, e começasse a chover. E como ele sabe que o Cascão não gosta de se molhar, não gosta de banho, né, o Cascão ia aí sentir um desespero. Tanto é que nós encontramos aqui a palavra desespero. Ó, o que seria? O adjetivo, em que deu ênfase nesta carta. O Cascão ia sair desesperado. E aí, o editor, né, da revista respondeu para o Rodrigo. Respondeu o seguinte: está aí uma coisa de qual o Cascão realmente seria capaz, né, de correr. Aí, Rodrigo, ele afirmou ainda, né, ele respondeu para o Rodrigo. Então, a carta tem esse objetivo de trocar diálogo entre o editor, né, e a comunidade leitora desta revista. Bom, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo? Vou caminhar aqui para o nosso segundo exemplo, número 2. De título, tem uma parte nessa revista que se diz troca-troca, certo? Ó, troca-troca. Vamos ler, então, somente o primeiro trecho desse troca-troca. Nós temos aí 3, eu acho que era 4, mas eu não peguei o restinho aqui, tá? Vamos ler só o primeiro, porque o restante, o formato é o mesmo. Bom, Catarine H. Bones, olha o que ela tá pedindo. Troca papéis de carta e figurinhas. Ela colocou o endereço dela. Por que é importante colocar o endereço dela? Porque ela quer que alguém mande, né, os papéis de carta e as figurinhas para poderem trocar, certo? Ah, professora, mas como é que ela vai me devolver alguma? Na hora que você enviar para ela alguma carta, lá no remetente, né, alguma figurinha, lá no remetente vai estar o seu endereço. Ela vai te devolver alguma outra figurinha. Então, é uma maneira também de socializar. Consegue compreender a diferença do 1 para o 2?
o 2, a Catarina está propondo algo com a comunidade toda de leitores dessa revista. Então, vamos trocar aí. Vamos supor que 1000 pessoas leem essa revista. Então, talvez ela receba 1000 cartas, né? Para fazer esse troca-troca. Já aqui é uma sugestão de uma história para a editora, né? Então, ele sugeriu uma história, ele gostaria de ver aí o Cascão Desesperado, que foi o adjetivo que a gente encontrou. No nosso último texto de análise de hoje, é aqui, ó, exatamente, o texto 3, certo? O que está dizendo o texto 3? Leonides Martins. Ela colocou o endereço, assim como o primeiro, e ela diz o seguinte, a Leonides tem 11 anos e pede uma história em que o Cebolinha usasse um creme que fizesse seu cabelo crescer. E assim, todas as meninas do bairro ficariam caidinhas por ele. Inclusive a Mônica. Pronto, esse é um trecho da carta em que Leonides escreveu para a editora, certo? E o que essa editora respondeu? Olha só. Pois é, Leonides, o Cebolinha só está esperando alguém inventar esse creme, viu? Então, é um diálogo que ocorreu entre o leitor dessa revistinha e a editora. Bem parecido com o primeiro, né? Bem parecido. Certo, e agora? Vamos ver aí a característica que nós podemos encontrar em um texto como esse. Deixa eu diminuir aqui e voltar à minha apresentação. Bom, eu coloquei aqui a imagem do lado para a gente fazer essa análise. Por quê? Porque o que precisa ter dentro de uma carta? Caso você queira escrever aí para alguma revista, para alguma editorial, até mesmo para rádio aí da sua cidade, né? Para televisão, precisa seguir alguns quesitos. Vamos acompanhar aqui na tela que eu deixei bem marcado para vocês. Nós temos ali a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Foram os 3 exemplos que eu li para você. Temos as perguntas aqui do lado, ó. Como a carta se inicia? Na carta 1, como ela se inicia? A gente vai escrever isso aqui. Quem é o destinatário da carta? Nas cartas, temos as impressões do autor. Foi sugerido algo na carta analisada? Como o autor finaliza a carta? Então, na carta 1, nós tivemos aí como a carta se apresenta. Aí eu coloquei assim, ó, apresentando os dados do autor, nome, idade e endereço. E em seguida, sugestão de uma história. Na carta 2 foi bem sucinto, não foi? Apresentando o nome e em seguida a vontade, o desejo. Na carta 3 foi bem parecido ali com a carta 1, com os mesmos objetivos. Apresenta os dados do autor, nome, idade, endereço e em seguida a sugestão de uma história. Então a gente pode perceber ali, ó, que tem espaço para qualquer público. Quem é o destinatário da carta? Bom, destinatária para onde a gente vai enviar. Então, nesse caso aqui, é a revista Turma da Mônica, né? As 3 foram a revista Turma da Mônica. Mas eu poderia pegar outro exemplo e poderia ser de outro tipo de revista. Uma revista de esportes, uma revista de moda, né? Então, no nosso caso aqui, foi uma única revista. Nas cartas, temos as impressões do autor, né? Na carta 1, qual foi a impressão do autor? O que ele colocou lá? Apresenta conhecer bem o personagem Cascão, né? Lá no 1. Então, quem escreveu sabe que o Cascão não gosta de água. Então, essa foi a impressão que a gente percebeu, né? Num texto ali que a gente pode ver algo implícito. Não foi colocado, escrito explicitamente. Foi assim, de forma que a gente leu e compreendeu. Na carta 2, demonstra ser colecionadora. Não estava escrito ali que ela era colecionadora, mas se ela vai fazer um troca-troca, ela deve ter algo repetido, né? No caso, papéis de carta, e quer ir pegar um papel de carta que ela não tem. Então, demonstra ser uma colecionadora.
E na carta 3 também a gente pode falar que é um bom conhecedor aí das histórias da Turma da Mônica. Apresenta conhecer bem o personagem Cebolinha, pois ele quer muito conquistar as garotas, né? Então ele queria ser um garanhão. Bom, e na nossa penúltima pergunta, foi sugerido algo na carta analisada? Sim, na primeira história, né, na primeira cartinha, uma história que conte a experiência inusitada do Cascão. E assim, deu para perceber que ele gostaria de uma comédia, né, de algo engraçado, porque até ele especificou ali, seria desesperado, o Cascão teria um desespero ao ver ali os pingos de chuva. E na carta 2? Na carta 2, né, não foi sugerido nada, não foi. Foi bem objetivo, sem especificar qual tipo de papel ou figurinha. Ela só colocou que queria trocar. Ela não colocou quais ela já tem, qual tipo de papel, qual cor, né? Então, ela não teve nenhuma sugestão. E na carta 3, sim, também. Uma história que demonstre a apresentação do Cebolinha com o cabelo grande. Então, depois que o cabelo do Cebolinha cresceu, né, ele queria ver ali como é que seria a reação das meninas, como é que seria a abordagem do Cebolinha com as meninas e ele de cabelo grande. Na última pergunta, como o autor finaliza a carta? Não apresenta. No caso ali, né, não apresenta o final, devido ser não ter publicado. Então, o editor da revista pegou trechos dessa carta, porque deve que até mesmo não caberia. Então, ele selecionou ali a parte mais importante e colocou na página. E na carta 2, como finaliza? Explorando expondo, né, seu endereço. Então, o principal ali do troca-troca é o endereço, porque senão como é que as pessoas vão trocar as coisas? Então, ela finalizou expondo o seu endereço para receber os papéis e as figurinhas. E na carta 3 também não teve, né, uma finalização dessa carta. Por quê? Pelo mesmo motivo da primeira, devido ter publicado trechos da carta, e não a carta inteira. Certinho! Foi bacana a aula de hoje, não foi? Eu adoro a Turma da Mônica. E você? Então, nós aprendemos hoje a composição de uma escrita de uma carta do leitor, né? Então, a carta que o leitor vai expor seu comentário, vai propor sugestões, assim como nós vimos no primeiro slide, em que informa como que deve ser uma carta. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!